Durante o processo de elaboração de um plano de negócio, nós nos deparamos com algumas situações em que nós temos que fazer cálculos. E muitas das vezes esses cálculos são simples, a fórmula é simples e o meio de se fazer o cálculo é muito simples. O dificultador está em encontrar os números, as variáveis que farão parte desse cálculo, porque aí implica-se que se faça uma análise, uma pesquisa, uma busca de informação criteriosa para que possa, com os números corretos, chegar-se ao resultado efetivo que se procura com o projeto. Então não adianta eu simplesmente jogar valores com o intuito de preencher, de elaborar o projeto e não ter o resultado que eu preciso, a confiabilidade que é necessária dentro de um plano de negócio. E no item 4, no plano operacional, o segundo tópico que nós trabalhamos é a chamada capacidade produtiva. E aí nós vamos ter que avaliar, dimensionar a capacidade produtiva do projeto que está sendo previsto, que está sendo programado, né, que está sendo elaborado no projeto, e eu tenho que dimensionar essa capacidade e escrever. Então, eu tenho a dificuldade de estar descrevendo isso de uma forma que fique bem entendido por quem está lendo o meu projeto, e, o que é mais sério, eu tenho que conseguir essas variáveis, esses números, para que eu possa fazer um cálculo confiável. E nós vamos trabalhar aqui alguma coisa que vai orientar, que vai dar um norte na elaboração, na hora de calcular a quantidade ou a capacidade produtiva instalada de um projeto. A quantidade produtiva nada mais é que a quantidade máxima de produtos ou serviços que a empresa produz num intervalo de tempo. Então, veja que isso é muito simples. Eu defini qual a quantidade máxima de produtos ou serviços que a empresa pode produzir em um intervalo de tempo, ou intervalo de dias, semana, mês, e você vai estar definindo um critério de tempo e determinando qual a capacidade máxima que aquela estrutura instalada ela consegue produzir. E quando a empresa consegue calcular essa capacidade produtiva com precisão, quando ela conhece o seu limite de produção, ela consegue reduzir custos, né? Ela consegue trabalhar mais a qualidade, ela aproveita mais o espaço físico, recursos humanos, por este conhecimento, né? Entra aqui a questão do PCP, que é justamente esse estudo, o estudo da relação do que eu consigo produzir, os melhores lotes que eu consigo produzir dentro da minha estrutura, dentro da minha capacidade. Existem alguns cálculos de capacidade produtiva, e aí nós vamos começar falando da capacidade instalada. E a capacidade instalada ela pode ser traduzida como o limite da produção máxima de uma fábrica. É a quantidade de unidade de produtos que as máquinas, equipamentos instalados, que a estrutura consegue produzir. Então, esse limite máximo nós chamamos de capacidade instalada. Quando eu vou elaborar um projeto de plano de negócio, eu tenho que estar olhando se a capacidade instalada, né, na minha empresa, do meu projeto, da minha planta, né, essa capacidade instalada, ela não está no limite já da previsão de faturamento, de produção do negócio. Por que que eu observo esta questão? Porque se no momento que eu estou elaborando um projeto, eu tenho uma capacidade produtiva já no limite, eu vou ter dificuldade de fazer as projeções de crescimento para os próximos anos. Quando você elabora um plano de negócio, normalmente você faz aí um horizonte de 5 anos de crescimento. Por quê? Na maioria dos negócios, você não começa no primeiro ano produzindo 100% da sua capacidade. Isso é muito difícil. E aí você vai gradativamente conseguindo espaço no mercado, participando do mercado com seus produtos e seus serviços. Então, consequentemente, à medida que você vai crescendo no mercado, você precisa de ter capacidade ociosa para ter condição de aproveitar esse espaço do mercado. Então, no início, se você já elaborou um projeto e o teu projeto já está saturado, a sua capacidade produtiva, toda ela já é utilizada para produzir o que você iniciou, né, na sua produção, você não tem como crescer no ano seguinte e nem nos outros anos.
Para você fazer isso, você teria que estar fazendo no próximo ano um novo projeto, porque implicaria em novos investimentos, aumento de espaço de produção, máquinas e pessoas. Então, esse projeto que você está fazendo nesse momento, no primeiro ano ele já estaria saturado. Claro que pode acontecer, em alguns casos, que o resultado é tão bom e o crescimento, né, vai além da expectativa, que no primeiro ano, após o primeiro ano, você tem que realmente já aumentar a sua capacidade produtiva. Mas no projeto a gente tenta antever isso, para que eu não tenha um projeto, depois de concluído, ao final da sua conclusão, eu vou implantar ele e ele já está saturado, já não consegue mais atender o mercado que eu almejo. Então, se no meu plano de negócio, o meu projeto, ele não está sendo dimensionado isso, eu posso ter problema na hora de crescer nos anos subsequentes. Então, vale essa dica aqui para que eu esteja atento. A capacidade produtiva ociosa, nesse momento, não é um problema, desde que a capacidade que eu estou utilizando na minha análise de mercado, ela seja suficiente para cobrir os custos, as despesas, né, e ter o retorno esperado pelos investidores. A diferença entre o volume efetivamente produzido e aquele que eu poderia produzir, né, se houvesse uma plena utilização da minha capacidade produtiva, nós chamamos de capacidade ociosa. Então, a capacidade ociosa, essa equaçãozinha, essa é a diferença entre aquilo que eu consigo, que eu tenho limite para fazer, e aquilo que efetivamente eu estou fazendo. Essa capacidade ociosa é o universo que eu tenho para crescer do ano 1 para o ano 2, para o ano 3 e assim sucessivamente. Então, eu tenho uma capacidade ociosa no projeto aqui que é plenamente aceitável, que é o limite, realmente, a faixa que eu tenho para estar crescendo o meu projeto. Além desta capacidade, né, ociosa, nós temos também que avaliar, porque a capacidade ociosa, ela não está relacionada somente a essa questão de crescimento. Em alguns casos, eu posso ter uma capacidade ociosa maior do que aquela que eu previ. E essa capacidade ociosa, ela pode acontecer por uma escassez de matéria-prima. Em alguns setores, quando o mercado internacional importa matéria-prima, produtores de matéria-prima nacionais preferem vender para o exterior do que vender aqui. Aí eu posso ter, por uma força externa, por uma variável externa, uma falta de matéria-prima. E isso vai impactar na minha capacidade produtiva. Queda na demanda, sazonalidade, né? O mercado teve uma queda na demanda e aí eu não vou conseguir produzir aquilo que eu esperava. Também gera uma ociosidade na minha capacidade, recessão econômica, manobra monopolista, se o mercado esteja fazendo, e depende do mercado, eu posso ter dificuldades aqui em conseguir produzir aquilo que eu almejo e ter um aumento na minha capacidade ociosa, mais do que eu esperava ter. Alguns setores, eu posso, no meu projeto, já ter a capacidade produtiva toda ela dimensionada. Exemplo disso são aqueles contratos certos. Estou abrindo, empreendendo um negócio, esse meu negócio vai fornecer para uma usina, para um determinado setor, e esse setor vai contratar toda a minha demanda. Então, nesse caso, a minha capacidade produtiva ela vai estar toda sendo utilizada, eu não tenho capacidade ociosa. Mas na maioria dos outros negócios, existe a capacidade ociosa, e ela até tem que existir para que eu tenha espaço para o crescimento. Nós vamos falar agora da capacidade disponível, né? O estudo da capacidade disponível, ela está relacionada ao tempo de funcionamento da empresa. O cálculo é simples, nós já falamos que na elaboração do projeto, nós nos deparamos com cálculo simples. O difícil é você dimensionar corretamente os números que serão utilizados para esse cálculo. Então, nós vamos calcular, dar um exemplo aqui de um cálculo de capacidade disponível, que ela está relacionada com o funcionamento da empresa. Então, uma fábrica que produza lá tampas de plásticos, e tenha 300 tampas por minuto. Isso está relacionado à máquina. Então, eu tenho uma máquina, um gargalo na empresa, que me permite apenas produzir 300 tampas por minuto.
Mas a fábrica, ela funciona em horário comercial. Isso já está definido que ela vai funcionar em horário comercial, ou seja, das 8 às 18 horas. Como é que eu vou fazer esse cálculo? A solução do cálculo ficaria assim: 300 tampas, que é o que eu consigo produzir por minuto, vezes 60 minutos de uma hora, vezes 10 horas, que são as horas efetivas que eu tenho de produção no dia. Se eu faço esse cálculo, eu chego no número de 180 mil tampas por dia. Então, 180 mil tampas por dia é a minha capacidade disponível. Então, a empresa tem essa capacidade por dia. Agora nós vamos falar da capacidade efetiva. A capacidade efetiva, ela representa a capacidade disponível, subtraindo as perdas desta capacidade. Então, a capacidade efetiva, ela não pode exceder nunca a capacidade disponível. Isso não teria como. Então, na capacidade efetiva, eu vou estar subtraindo aquelas perdas que eu tenho no meu processo produtivo. E as perdas, elas podem ser divididas em dois grupos. Então, eu tenho as perdas de capacidade planejada, que são aquelas perdas que eu sei de antemão que irão acontecer. Exemplo, a manutenção planejada. Eu faço manutenção planejada nas minhas máquinas. Então, eu não faço só aquela corretiva, só quando a máquina quebra. Se eu faço uma manutenção planejada, eu tenho que ter as paradas no meu processo produtivo para realizar essa manutenção. Então, nesse caso, eu conheço de antemão que eu vou ter um momento de parada. Então, eu tenho uma perda aqui que é conhecida. Outra, troca de turno. Então, entre o término de um turno e o início de outro, há ali uma perda que é calculada, que eu conheço, que vai fazer parte também desses meus cálculos. E controle de qualidade. Então, no meu controle de qualidade, eu tenho que fazer inspeções lá, e essa inspeção que eu faço, ela gera uma perda, mas ela é uma perda planejada. Mas eu tenho também as perdas não planejadas, que são aquelas perdas que eu não consigo antever. Por exemplo, falta de matéria-prima por uma força externa. Então, por mais que eu tenha controles, eu não vou conseguir evitar que isso aconteça. Falta de energia elétrica, houve um problema, houve uma queda na rede, houve um acidente, então eu tive uma falta de energia elétrica, então eu vou ter uma perda aqui no processo produtivo, se a máquina utiliza energia elétrica. Manutenção corretiva, então aquela quebra do equipamento, da máquina, que não fez parte de uma programação, não foi programada essa manutenção. Problemas de qualidade, que eu tenho que parar e rever e consertar. Então, aqui são alguns exemplos que eu posso ter de perdas da minha capacidade que não são planejadas. Eu vou encerrar essa etapa falando da capacidade produtiva, que é necessário que no projeto eu dimensiono a capacidade produtiva e escreva de uma forma bem clara, com um exemplo de uma fábrica de ração animal, que num dos processos ela tinha que passar essa ração por um forno. E esse forno era necessário que ele estivesse aquecido antes do processo produtivo começar, para que o produto tivesse qualidade. Então, 2 horas antes, a empresa começava a produzir às 8, às 6 da manhã o forno era ligado. E esse forno não poderia ser desligado em nenhum intervalo. Às 18 horas, quando encerrava o processo produtivo, desligava-se o forno. Só que essa empresa, ela trabalhava naquele método que a gente chama de método de costureira. Então, ela não produzia na sua capacidade instalada. Ela produzia de acordo com os pedidos. Então, ora ela tinha pedidos, ora ela não tinha pedidos. Então, quando ela tinha pedidos, ela conseguia passar num dia 1.000 toneladas. Quando ela não tinha pedidos, ela passava 500. Mas o forno tinha que estar ligado o tempo todo. Então, isso tinha um impacto no custo da empresa. Nós estamos tentando demonstrar com isso que o desafio é maior do que parece. Então, é simples calcular uma capacidade produtiva e com esse conhecimento da capacidade produtiva, eu fazer redução de custos e programação? Teoricamente, sim. Mas, na prática, existem algumas variáveis impostas pelo mercado em situação que a empresa vive que vai impactar nesses resultados que eu calculei. Então, vale, na hora da elaboração do projeto, dimensionar essas questões. Não é simplesmente, olha, a minha fábrica, se ela funcionar das 8 às 18, eu consigo produzir 1.000 toneladas.
Mas e quando eu não tenho as 1.000 toneladas para produzir? Eu tenho que dimensionar essas questões, eu tenho que ter essas variáveis dentro do projeto, para que o projeto seja um projeto o mais próximo da realidade possível.